voltamos com o Jogo do Poder, recebendo agora a candidata do PSTU ao governo do Rio de Janeiro, Deise Oliveira. Boa noite, candidata. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la no Jogo do Poder. Candidata, eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica. Por que razão a senhora quer governar o estado do Rio de Janeiro? Olha, eu sou profissional da educação, sou professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro, sou militante do movimento negro, sou militante do movimento feminista, movimento Mulheres em Luta, movimento Quilombo Raça e Classe. E, na realidade, não estou nada satisfeita, como eu acho que a maioria da população não está satisfeita com o país, não está satisfeita com o estado, não está satisfeita com as suas cidades. E aí, nesse sentido, eu quero ser uma diferença. Eu quero fazer uma política de ruptura com tudo que foi feito até agora. Até então, tem se governado, todos os governos que passaram por aqui têm governado para empresários, para uma minoria, em detrimento de uma maioria, que são os trabalhadores. Então, eu estou querendo ser governadora para fazer um governo, para governar para os trabalhadores, para a população pobre, negra das comunidades, para as mulheres, que são, enfim, quase que metade da classe trabalhadora. Enfim, é por isso que eu estou querendo ser governadora do estado. Eu quero governar para os trabalhadores que têm sido esquecidos até então. Do ponto de vista prático, objetivo, o que muda no hipotético governo da senhora dentro dessa ótica de governar para os trabalhadores? Muda o que na prática? Olha, por exemplo, eu já vou comentando a questão da educação. Óbvio. O que a gente tem visto hoje em dia? O plano de metas não trouxe melhoria da qualidade do ensino público, da educação. A gente tem visto, assim, eu nunca vi tanta desvalorização do professor, a falta de respeito à autonomia do professor, a falta de democracia. Então, por exemplo, na educação nós vamos querer implementar... Qual é o seu diagnóstico sobre a educação do estado do Rio de Janeiro hoje, na verdade? Todos os diagnósticos... Nós temos aqui de fora a informação de que não vai bem porque os índices, inclusive do IDEB, vão mal. O Rio está muito mal situado nos índices do IDEB. Mas, afora isso, o que a senhora pode dizer a respeito da qualidade da educação? Por exemplo, violência nas escolas, desmotivação dos alunos, falta mesmo, não tá, é uma escola que está adoecendo professores, está adoecendo funcionários. O professor só tem 10 anos, foi até uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, que um professor só tem 10 anos de vida útil. Funcionário de escola só tem 10 anos de vida útil. A gente está vendo lá a terceirização do setor de funcionários merendeiras, né, enfim, serventes, eles também educam, eles têm contato com a comunidade, eles fazem muitas das vezes essa relação, a comunidade externa da escola com a escola, os salários baixíssimos, entendeu? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais rico do país e é um dos que menos investe no funcionalismo público. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai fazer, os profissionais de educação, da saúde, os trabalhadores têm propostas para resolver. O problema é que os governos até então não ouvem os trabalhadores. Por exemplo, salário. A minha categoria, profissionais de educação, tem uma proposta, 5 salários mínimos para professores e 3 salários mínimos e meio para funcionários. Pode pagar isso, tem dinheiro para pagar isso. Né? Por exemplo, a questão da democracia nas escolas, que é fundamental. Tem que ter eleição direta para diretores de escola. Funcionário público não é cargo de confiança do governador, né, do governo, é cargo de confiança da população. Por exemplo, eu mesma sofri uma criminalização por não concordar com bilhões para a Copa e não ter reajuste, certo? Enfim, precisou fazer uma greve para poder anunciar só em julho uma proposta de reajuste que poderia ter sido anunciada antes. Agora, por exemplo, diversos professores da rede estadual não estão podendo voltar para as suas escolas, comprometendo todo o processo pedagógico da reposição de aulas. Enfim, por exemplo, tirar economistas da Secretaria Estadual de Educação, tem que ser um professor, certo? Educação não é negócio, há uma discussão é um direito. Sobre a gestão da educação e uma discussão que passa pela questão salarial dos professores, que é uma questão que sempre é abordada, mas há quem diga que é necessário que haja também, digamos, mecanismos
para mensurar a qualidade do ensino, mensurar a qualidade dos ensinos nas escolas. E sobre essa questão, me parece que os professores nem sempre concordam, nem sempre estão de acordo com instrumentos de avaliação externa. Eu queria saber da senhora o seguinte: a senhora concorda que a escola deva ter algum tipo de sistema de avaliação externa? E dois, a senhora acha que a questão está restrita à questão salarial ou tudo tem que mudar, inclusive o acompanhamento externo do desempenho da escola dos estudantes? Nenhum pedagogo sério, eu sou especialista em educação, eu tenho mestrado em educação pela UF, além de ser professora de história. Nenhum pedagogo sério concorda com essa meritocracia. Você medir talentos das pessoas, entendeu? Como é que competência é também uma coisa social, é algo social, não é uma coisa meramente individual. Por exemplo, você comparar o rendimento de uma escola que situada numa área, numa comunidade que possui questões socioeconômicas melhores, com uma escola que não tem uma biblioteca, que não tem cinema, que não tem absolutamente nada em volta, é uma comparação completamente injusta. Então, nós somos contra essa meritocracia, que nos Estados Unidos não deu certo. A Diane Ravish, que foi uma das mentoras desse processo nos Estados Unidos, já está escrevendo seu segundo livro, dizendo que isso está destruindo a educação. Por exemplo, o plano de metas baseado nisso aí, enfim, só tem levado à destruição do ensino público. Por exemplo, o professor Nicolas Davis, ele divulgou isso amplamente, que 500 mil matrículas sumiram. Aonde é que estão esses jovens? Esses adolescentes? Estão aonde? 500 mil de adolescentes sumiram. Entendeu? Então é isso que a gente está colocando. Para resolver o problema da educação, são 3 questões centrais. Quais são? Falta de democracia. Não existe projeto nenhum que se resolva em educação se não atacar. Falta de democracia nas escolas. Coisa que os governos ultimamente, primeiro, acabaram com a eleição direta para diretores, que é o começo. Então, esse problema não tem resolvido. Concurso para diretor não se resolve. Eu mesma, entendeu? Fui cair em inquérito administrativo por uma fraude. Puseram falta comum. E a gente tem um código de greve. Isso é fraude, porque eu estava em greve. E eu tenho que ser respeitada. Eu não sou obrigada a concordar com os absurdos que qualquer governo faça. Eu não sou cargo de confiança de governo. Eu não vou fazer coisa errada, porque o governo mandou, coisa que fere em princípios da educação. Então, o princípio da democracia, isso não tem resolvido. Para resolver a bagunça que está a educação. Qual o terceiro ponto? Segundo ponto, salário, que eu já falei. Terceiro ponto, verbas para a escola, verbas públicas exclusivamente para a escola pública. Se não resolve isso, pode fazer 1001 maquiagens, que não dá certo. Então, por isso também eu quero estar aqui no governo para colocar essas questões, resolver essas questões. Entendeu? Primeiro, tem que mexer no orçamento. Tem que ter dinheiro, né? Perfeito. Vamos parar de pagar os encargos. 29% de encargos. E para a educação, e para a saúde, por exemplo, 7% para a saúde só. Eu vou fazer um rápido intervalo. Nós voltamos logo após o intervalo da CNT, hoje com a candidata do PSTU ao governo do Rio de Janeiro, Deise Oliveira.